Começa agora o programa Presença Espírita na Bíblia, com Celina Sobral e José Reis Chaves. Como vai, Chaves? Tudo bem. E você, Celina? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você novamente. Um prazer também para mim. Que bom. Vamos conversar um pouquinho sobre o Espírito da Verdade, Chaves? O que você tem a nos dizer sobre o Espírito da Verdade, que é tão citado no Evangelho, na doutrina, no estudo da doutrina espírita, para aqueles que até hoje ainda têm aquela dúvida que fica, será que o Espírito da Verdade é Jesus, é uma pleiade de espíritos? Como é isso? Pois é um assunto bem complexo. Na Igreja Católica, por exemplo, eles misturam o Espírito Santo com o Espírito de Verdade, com o Consolador, com o Paracleto. Uns falam Paráclito. E o que é Paráclito? Pois é uma espécie de um advogado, uma pessoa, um ser que nos protege. Então, Espírito Santo, Espírito da Verdade, o Consolador, o Paráclito ou Paracleto, como querem uns, é tudo uma coisa só para a Igreja. E para nós espíritas, o Espírito da Verdade é aquele Espírito que compilou, que coordenou a doutrina espírita, ou seja, os espíritos que se manifestaram através das pesquisas que Kardec fez com médiuns sérios de várias partes do mundo. Então, o Espírito da Verdade é esse Espírito que coordena os espíritos da codificação. Então, não é uma pleiade de espíritos? Os espíritos são... Aí é uma pleiade, né? Exatamente, quer dizer, um conjunto de espíritos dirigidos pelo Espírito da Verdade. Ah, tá. Então, o Espírito da Verdade é como se fosse o líder deles todos. Ele coordenou. Agora, se ele é Jesus, o próprio Jesus, e aí, por exemplo, para aqueles que acham que é o próprio Espírito Santo, ou então o Consolador, como eu disse para a Igreja Católica, e eu digo também para os nossos irmãos evangélicos, protestantes, que também pensam mais ou menos como a Igreja. Agora, para nós, esse Espírito da Verdade é o Espírito que dirigiu a pleiade ou conjunto de espíritos que se manifestaram a Kardec. E Kardec teve contatos com ele. Inclusive, ficou combinado com Kardec que de 15 em 15 dias o Espírito da Verdade se manifestaria a ele, orientando-o e, ao mesmo tempo, coordenando aqueles espíritos que se manifestavam a ele e que, eu diria, construíram a codificação, que nós dizemos codificação espírita ou codificação dos espíritos, porque eles que se manifestaram, eles é que criaram essa filosofia, vamos dizer, da doutrina espírita. Então, esse Espírito da Verdade, vamos dizer assim, ele, perante a Bíblia, ele é considerado também como se fosse um Espírito Santo? Para eles não fazem diferença entre o Espírito de Verdade, o Consolador, porque a Bíblia fala, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade. Uns falam de verdade, outras vezes da verdade, né? Não há uma diferença assim importante. Mas, então, para eles é a mesma coisa. E o próprio Espírito Santo também. Só que para os católicos, protestantes e evangélicos, o Espírito Santo veio em Pentecostes. E a partir dali, não mais. A não ser, veja bem, Celina, e nossos queridos telespectadores, para eles, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Consolador, só se manifestou
no Pentecostes. A partir daí, isso não ocorre mais, segundo eles, a não ser em concílios ecumênicos, com os bispos todos da Igreja Católica e com o Papa em conjunto. Porque se os bispos de um concílio ecumênico, todos os bispos da Igreja do mundo todo, se eles tiverem uma opinião pela maioria, votarem a favor de uma questão, mas o Papa não concorda, então não tem efeito. Tem que ser em conjunto com o Papa. E aí, segundo eles, o Espírito Santo se manifesta. O Consolador, o Espírito de verdade, todos eles ali, então, se manifestam. Quer dizer, eles são um só, mas chamados de várias maneiras. Tá, e nós vamos fazer um rápido intervalo, mas você não saia daí porque nós vamos falar sobre os santos espíritos. Daqui a pouquinho.